Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E prestem atenção, família, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui para vocês o nosso quadro Aonde Foi Parar. Só que antes uma informação importante sobre a situação do Matheus Pereira, que infelizmente está lesionado e vai ter que ficar um tempo de fora. O ponto positivo é que o jogador não vai ter que passar por uma cirurgia, ou seja, o tempo de recuperação do atleta vai ser muito maior, porém, ainda assim vai ter que ter um tempo de recuperação. Olha só, Matheus Pereira foi submetido a exames que constataram a lesão nos ligamentos cruzados posteriores e colaterais mediais do joelho esquerdo. A lesão foi causada após uma forte dividida entre o jogador e o Vitor Sá, atacante do Botafogo. Eu até dei uma pesquisada e achei o lance, estou colocando aqui do lado para vocês, o exato momento em que o Matheus Pereira ele se lesionou. E até me chama a atenção que eu não pensei que fosse tão grave, porque o Matheus Pereira ele se levanta e continua jogando. O Matheus Pereira, até o Pepa arrumar quem é que vai entrar no seu lugar, que foi o Nicão, ele continua jogando, ele continua correndo dentro de campo. Acho que o próprio Matheus Pereira não tinha, ali a realidade desta gravidade. O tempo de recuperação para os casos assim costumam ser de 4 a 6 semanas, ou seja, de um mês a um mês e meio. Vai depender muito também do jogador, do departamento médico do Cruzeiro. Que azar que a gente deu na situação do Matheus Pereira. Um cara que entrou 2 vezes e entrou muito bem. E eu tenho certeza que vai fazer muita falta. Por quê? Porque o Matheus Pereira tinha acabado de colocar o Matheus Vital no banco de reservas. Teremos que aguentar novamente o Vital errando o gol debaixo da trave. Família, vamos dar início aqui ao nosso quadro que é considerado muito bacana por vocês mesmos. E o primeiro nome que eu gostaria de trazer aqui no nosso quadro Aonde Foi Parar é do volante Lucas Romero, que recentemente recusou voltar ao Cruzeiro. Só lembrando a vocês, Lucas Romero estava em negociações com o Independente da Argentina para rescindir o seu contrato. Apareceu a proposta do Cruzeiro, que nem de perto era maior financeiramente, e o jogador simplesmente namorou com o Cruzeiro e Internacional e de última hora fechou com o León do México para a temporada de 2022/23. Só para você ter ideia, ele tinha feito no Independente 43 jogos, 3 gols e 4 assistências naquela temporada. Ele se transferiu e entrou em meio de temporada no futebol mexicano, pelo Clube de León, onde ele terminou fazendo com 24 jogos e 2 assistências. Na atual temporada, que acabou de começar lá no futebol mexicano, ele já tem 5 jogos, é titular absoluto e recentemente foi até campeão por lá. Não me recordo muito bem qual foi o título do jogador, mas vi suas publicações nas redes sociais. A galera até se pergunta, um dia o Romero volta? Galera, sinceramente espero que não, porque o Romero já teve a oportunidade umas 2 vezes de voltar ao Cruzeiro, namorou e na hora de tomar a decisão de assinar o contrato, o jogador optou para ir por outro destino. Então eu espero que a história do Lucas Romero conosco já tenha se encerrado. Olha só, família, tem um cara que foi destaque do Cruzeiro durante um tempo, porém caiu muito no rendimento. E a crise no Cruzeiro estava tão difícil na época do Sérgio Santos Rodrigues que estava sem clima para o jogador continuar conosco. Então por isso ele pediu para sair naquela época. E o destino do atleta foi o Atlético Goianiense. Ele foi até rebaixado com o Atlético Goianiense na temporada passada como titular, e na atual temporada ele continua sendo titular do Atlético Goianiense. Eu estou falando do atacante Ayrton, um jogador que era a principal válvula de escape do Cruzeiro durante o Campeonato Brasileiro Série B, quando o Sérgio Rodrigues era ainda o presidente do Cruzeiro. Aos 24 anos de idade, hoje, o Ayrton continua sendo titular do Atlético Goianiense. Ele saiu do Cruzeiro na temporada ali de 2021, fazendo 26 jogos, 2 gols e 1 assistência no meio da temporada. Foi emprestado ao Ceará, não teve sucesso, e na temporada de 2022 ele fechou de forma definitiva com o Atlético Goianiense, onde na primeira temporada ele fez 56 jogos, 4 gols e 5 assistências, e na atual temporada, no ano de 2023, ele já tem os impressionantes números de 33 jogos só em 2023, fazendo 5 gols e 5 assistências.
O Ayrton nunca foi o cara do gol, nunca foi o cara da assistência. Sempre foi aquele atacante que dava trabalho para a defesa adversária, que fazia aquele drible diferenciado e criava oportunidades de perigo. O jogador, família, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que simplesmente tá sumidaço, é o atacante Zé Eduardo. Quem é que se lembra do Zé Eduardo? Jogador que a torcida do Cruzeiro ficava pedindo grandes oportunidades, né, pro jogador, porque ele tinha bons números lá na América de Natal. Porém, quando ele voltava de empréstimo ao Cruzeiro, nenhum treinador decidiu utilizá-lo. E a torcida cobrava. Você já percebeu como a nossa fase estava ruim? A expectativa da torcida do Cruzeiro se chamava Zé Eduardo, que nunca tinha provado nada em lugar algum. O atacante hoje tem 24 anos de idade e deixou o Cruzeiro na temporada de 2022 para jogar no América de Natal, ainda emprestado pelo Cruzeiro. Ele fez 26 jogos, 5 gols e 1 assistência. E em 2023 ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro, fechou com o Leixões de Portugal, fez por lá 18 jogos, 4 gols e 1 assistência, depois transferiu para o Varzim de Portugal fazendo 6 jogos e também em 2023 ele fez 2 jogos pelo Sergipe. Segundo o site Transfer Market, hoje o Zé Eduardo estaria livre no mercado para assinar vínculo com qualquer equipe. Olha só, família, para encerrar aqui o nosso conteúdo, eu vou trazer um jogador que nunca chegou a vestir a camisa do Cruzeiro, porém, ele chegou a ser anunciado como o mais novo reforço do Cruzeiro. Eu estou falando de Jason Guzmán. Quem é que se lembra? Do colombiano que chegou a mandar mensagem para o Cruzeiro. O Sérgio Santos Rodrigues colocou o cara na justiça, isso e aquilo, e sabe no que deu? Em absolutamente nada. Nada. Como muitas coisas que a antiga gestão do Cruzeiro fazia na época. O Jason Guzmán, aos 25 anos de idade, hoje defende o Tolima da Colômbia. Só para lembrar vocês, quando ele recusou a proposta do Cruzeiro, ele pertencia ao Envigado da Colômbia, acabou fechando com o Junior de Barranquillas e antes de assinar o contrato com o Junior de Barranquillas, apareceu outra oportunidade do jogador ser reforço do Atlético de Nacional da Colômbia, ou seja, ele deu um chapéu também no Junior de Barranquilla. Depois, pelo Atlético de Nacional, ele fez na primeira temporada 28 jogos, 5 gols e 2 assistências, sem contar, né, com os números que ele já tinha feito no Envigado. Em 2022, ele fez 40 jogos, 4 gols e 1 assistência, e na atual temporada de 2023, pelo Tolima, ele fez 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Se me perguntarem, será que o Jason Guzmán se arrependeu? Eu acho que não, porque quando a proposta do Cruzeiro chegou, quem administrava era o Sérgio Santos Rodrigues. E naquela época a gente ficou uns 5 meses sem receber salário, era vexame atrás de vexame no Campeonato Brasileiro Série B, então eu entendo o jogador de ter recusado o Cruzeiro. Agora, família, pergunto a vocês, gostaram do nosso conteúdo diferente? É bacana saber aonde esses jogadores estão hoje? Beleza, espero que tenham gostado. Se gostou, coloque aqui nos comentários para que a gente possa trazer mais conteúdos diferentes para vocês. Deixem aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!